Avancemos, moçada da Escola de Campeões. Aprendamos a estruturar uma jornada socioeducativa sadia e bem evoluída a partir da história de Moisés do Nilo. Vamos alcançar a fé de Moisés. Vamos alcançar a coragem de Moisés. Vamos alcançar a sabedoria de Moisés para estruturarmos uma jornada socioeducativa sadia. Avancemos. Estamos trabalhando o texto de reforço para, de vez e definitivamente, capturarmos no coração o melhor da história de Moisés do Nilo, aquele que foi retirado das águas do rio Nilo para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito, conduzindo esse povo hebreu para a terra prometida, terra do descanso, terra de paz. Um brinde à vossa longevidade. Deus vos abençoe. Um cafezinho. Avancemos. Geografia do Êxodo. Texto de reforço. É importante salientar inicialmente as condições geográficas às quais estava sujeito o povo hebreu. O Egito, na época do Êxodo, tinha uma população em torno de 5 milhões de habitantes, os quais, na maioria, fixavam moradia em torno do rio Nilo, o que representava um total de 4% de terras cultiváveis no Egito. O restante era considerado terras de região desértica, terras impróprias para plantação. Os israelitas situavam na parte oriental deste delta, na terra de Gósen, na terra de Gésen. Fácil perceber que o rio Nilo dava sustentação econômica ao Egito antigo. Sem o rio Nilo, o Egito não sobrevivia. Então, a existência do rio Nilo trazia a capacidade de o Egito ter um pouco ou alguma coisa de terras férteis para a agricultura. Eram as terras banhadas pelo rio Nilo. Peregrinações no deserto. As peregrinações que os filhos de Israel realizaram, marchando desde o Egito até a terra de Canaã, a terra da promissão, a terra prometida, foram uma escola importante para a instrução deles. Foi em Ramsés que principiou a marcha dos israelitas, saindo da escravidão no Egito e caminhando para a terra prometida. Atenção, moçada da Escola de Campeões. O deserto é escola. É no silêncio que a gente aprende. E só alcançamos o silêncio no deserto. O momento em que Deus proporciona que nós estejamos com nós mesmos. Silêncio reflexivo. Silêncio no deserto. Silenciar, observar e aprender. Aprender, aprender, aprender e aprender. Avancemos. Estruturemos uma jornada socioeducativa sadia e bem estabelecida para que se cumpra o princípio da brevidade socioeducacional, medida breve, mas que o jovem saia com transformação na consciência. Síntese da vida do personagem Moisés até ao chamado de Deus. Moisés cresceu e viveu na corte de 3 faraós da 18ª dinastia, Tutmés I, II e III. Moisés era membro da tribo de Levi e destaca-se como um dos maiores homens do mundo pré-cristão. Ele tomou uma raça de escravos e, em circunstâncias incrivelmente difíceis, constituiu-a em uma grande nação, nação poderosa, que alterou todo o curso da história. Seus pais foram Amrão e Joquebede, seus irmãos foram Arão e Miriam. Em sua infância, Moisés foi uma criança extraordinária e muito formosa. Deve-se salientar que Moisés estava desde o início sobre a providência divina, levando-o a ser adotado pela filha do faraó. Moisés foi educado no melhor da civilização mais avançada da época.
O Egito da época de Moisés era a vanguarda civilizatória do mundo conhecido na época. Do mundo conhecido à época, mundo antigo. Mundo de 3.300, 3.200 anos para trás em relação a nós. O treinamento de Moisés foi todo projetado para prepará-lo para um alto cargo de Estado, ou até mesmo ao trono do Egito. Ele ficou familiarizado com a vida na corte de Faraó, com toda a pompa e grandeza da adoração religiosa egípcia. Foi educado na escrita e nas literaturas do seu tempo. Moisés é apontado como o autor do Pentateuco, código e regras de condutas sociais do povo hebreu no mundo antigo. Pentateuco. O Pentateuco para os hebreus no mundo antigo é como a Constituição para nós no tempo presente. Também Moisés aprendeu a administração, conhecimentos jurídicos e legislativos. Moisés foi versado nos conhecimentos legislativos, por isso que ele foi preparado para receber e recepcionar as tábuas do Monte Sinai concedidas por Deus a Moisés, que tratavam-se de um código de conduta, para regrar as relações sociais do povo hebreu no mundo antigo. Moisés foi um exímio lutador, conhecedor de táticas de guerra e de comando militar. Quando tinha 40 anos, Moisés se indignou contra um feitor egípcio que estava batendo em um escravo hebreu. Ele matou o egípcio e o enterrou na areia. Isto tudo se deu pelo fato de Moisés se identificar com o povo hebreu, escolhendo antes ser maltratado com o seu povo, abrindo mão, portanto, de fama, poder, riqueza e glória terrena. Pois Moisés esperava coisas melhores e mais excelentes do céu. Quando a morte do egípcio tornou-se conhecida, Moisés temeu por sua própria vida e fugiu do Egito para a terra do deserto de Midian, onde se casou com uma das filhas de Jetro, Zípora, passando então a cuidar dos rebanhos de Jetro, seu sogro. Depois de aproximadamente 40 anos, Deus falou a Moisés de uma sarça ardente que não se consumia. Deus mandou Moisés de volta para o Egito a fim de resgatar os hebreus da escravidão, encaminhando-os para a terra prometida ao patriarca Abraão. Deus demonstrou seu poder para Moisés e revelou a ele o seu santo nome, Iavé. Moisés, um homem de fé inabalável no Deus invisível. A grande força de vontade e a inabalável convicção de Moisés em perseguir sua tarefa de libertação do povo hebreu é resultado de suas grandes experiências sobrenaturais forjadas pelas mãos de Deus no deserto, no lugar do silêncio, no lugar de paz, em que não tem riqueza. No deserto não tem riqueza, mas Deus fala. Amém. No local desprovido de prosperidade financeira, mas ali Deus fala, ali você aprende. Numa prisão como José, mas aprendendo tudo a todo momento, com todos os acontecimentos que aconteciam na prisão. Logicamente que o tempo de aprendizagem no Egito e seu tempo de aprimoramento em Midian o ajudaram a estabelecer em seu caráter a incumbência de livrar o povo hebreu da dominação egípcia, elevando assim o seu caráter de liderança. A fé inabalável gerou em Moisés um grande zelo pelo nome de Deus. Detalhe de magnífica importância: a todo momento dialogaremos com a história de Moisés a partir da história de José,
A todo momento utilizaremos as histórias de José e de Moisés para dialogarmos com Jesus. Os nossos vídeos são textos de intertextualidade. Textos de intertextualidade. Nos nossos textos, nós entrelaçamos textos diversos em prol de um significado. E o significado é o melhor aprendizado para a estruturação de uma jornada socioeducativa sadia e próspera, bem estabelecida. Viva a Escola de Campeões. Avancemos no texto. Avancemos com Moisés do Nilo. Pela fé, Moisés deixou o Egito sem temer a ira do faraó. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e a aspersão de sangue. Aquela proteção contra a matança dos primogênitos que habitavam a terra do Egito. Só os primogênitos egípcios foram mortos. Os primogênitos hebreus foram protegidos por conta das aspersões nos umbrais dos portais, dos batentes, das portas, das moradias dos hebreus na terra de Gósen, terra da proteção. Pela fé, Moisés atravessou o Mar Vermelho por terra seca, onde em seguida o exército do faraó se afogou. Moisés foi um homem que sempre levava seus temores a Deus. Moisés foi um homem que sempre levava seus temores a Deus. Em suas orações, sempre pleiteava o socorro de Deus em momentos de emergências, momentos em que muitas das vezes Deus apontava para a culpabilidade do seu povo, povo de dura cerviz, povo violento, povo mau, povo belicoso, povo de confusão. Moisés se humilhava a Deus sempre em oração. Sempre estava Moisés intervindo em prol e a favor do povo, procurando sempre honrar a Deus, procurando sempre misericórdia e não guerras e conflitos. Moisés foi sempre um grande homem, a grandeza sempre estava com ele, sempre nas suas ações ou em seu comportamento. Moisés não procurava se destacar dentre o povo, não buscava distinções. Moisés é mencionado como uma pessoa de personalidade humilde, mostrando por que Deus o considerava especial. Moisés mostrou-se sempre paciente diante das dificuldades. Pelo relato bíblico, pode-se identificar também que Moisés foi um homem persistente, pois diante das causas que defendia, em nenhum momento mostrou qualquer lapso de hesitação, mas para o trabalho, porque diante de Deus, Moisés sempre hesitava com temor. Diante de Deus, Moisés era relativamente sem fé. Diante de Deus, Moisés se apequenava. Moisés se comportava sempre assim. Que a glória de Deus se estabeleça universalmente e que o meu rosto suma e se esmaeça. Por isso devemos orar assim, que nunca falemos de nós, mas que sempre falemos de Deus. Muito importante. Moisés hesitava temeroso diante de Deus, mas na hora de cumprir a tarefa, Moisés tinha fé absoluta em Deus. Pode-se observar em vários momentos nos relatos bíblicos o grande amor com que Moisés serviu seu povo, sempre em tempos de crise rogava a Deus em favor do povo. Moisés aliou-se aos seus compatriotas contra a escravidão degradante imposta pelos egípcios. Ele se esqueceu de vingar das afrontas sofridas. Moisés não guardou o desejo de vingança, porque ele confiava no Deus Supremo. Moisés desejou que seu irmão fosse o líder do povo. Moisés se considerava indigno. Ele alegava sempre a Deus que ele não sabia falar. Portanto, Deus botou Arão como boca
de Deus para Moisés se dirigir diretamente ao povo. Olha só que interessante. Ninguém faz nada sozinho. A história de Moisés mostra isso. Moisés dependia do seu irmão Arão para se comunicar com o povo. Moisés tinha dificuldade de fala. Moisés orou a Deus que perdoasse o seu povo quando Deus posicionou-se em destruir o povo para fazer de Moisés uma grande nação. O povo irritava muito a Deus. E Deus, por várias vezes, se comunicando com Moisés, quis destruir o povo. E Moisés rogava por misericórdia a Deus para que Deus não destruísse o seu povo, o seu próprio povo. Moisés vivia em oração, intercedendo a Deus por misericórdia e graça concedida a seu próprio povo. Moisés ainda sugestionou a Deus que riscasse o nome dele do livro da vida, caso ele não atendesse à oração. A oração de Moisés era bem assim: Deus, livre seu povo e risque meu nome do livro da vida. Por isso que o historiador Henry Thomas fala no livro dele, que lemos há alguns vídeos para trás, que Moisés foi um herói profeta pacifista. Aqueles que criam pontes, aqueles que criam infraestruturas e pontes para outros passarem. Por isso que Moisés foi levado até diante da terra prometida, mas não entrou. A existência de Moisés é muito metalinguística. É o código se explicando a si próprio. A história de Moisés explica a própria experiência de Deus com o povo hebreu. A experiência do povo hebreu com Deus. A experiência e comunicação divina do povo hebreu com Deus. Olha só, Moisés foi até diante a terra prometida, mas não entrou. Moisés foi a própria ponte de condução do povo hebreu, caminhando do Egito Antigo para a terra de Canaã. Moisés foi a ponte, assim como José do Egito. Prefiramos ser pontes. Às vezes não, sempre é bom abrir mão do protagonismo e ser pontes sobre as quais passam pessoas. Moisés foi uma ponte que salvou milhões. Que maravilha! Moisés sugestionou a Deus que riscasse o seu nome do livro da vida para preservar a existência do povo hebreu. Moisés abriu mão do seu protagonismo para dar protagonismo ao povo hebreu. Moisés preferiu sofrer com o povo hebreu a ser um faraó do Egito. Moisés preferiu sofrer com o povo hebreu a viver a nobreza do Egito. Ó, que maravilha! Diante dos fatos bíblicos e estudos sobre a vida de Moisés, pode-se observar que Deus escolheu o homem desde o ventre de sua mãe para a sua obra, potencializando o homem materialmente para isso e treinando-o espiritualmente. Consequentemente, ter-se-á o chamado de Deus para a sua obra. As ações individuais, na maior parte das vezes, não posicionam uma pessoa adequadamente diante da obra a ser executada. É Deus que capacita, ajuda e retribui a pessoa através de seus galardões. A aplicabilidade em si é deixar Deus agir no indivíduo, mas deve-se sempre buscar a humildade como característica forte do indivíduo.
Atitudes para buscá-la pode ser entendida como uma praxe de prática, ou seja, ações e atitudes humildes na prática. Consequentemente, essas atitudes na prática levarão a pessoa a um comportamento de humildade. A praxe humilde forja um bom caráter. Nós, socioeducandos, nos desempenharemos muito melhor na nossa jornada socioeducativa se adquirirmos a humildade, a prática da humildade. Um comportamento humilde, submisso, silencioso e observador, aprendendo tudo para estruturar uma jornada socioeducativa de excelência, para que se cumpra o princípio da brevidade. Medida socioeducativa breve, mas que o jovem saia com transformação de consciência. A todo momento repetiremos esse princípio constitucional, princípio legal e princípio infralegal. Princípio constitucional, medida socioeducativa breve com transformação da consciência do jovem. Mas para tal, devemos ser humildes e submissos, silenciosos, observadores, aprendizes de tudo, para termos discernimento de tudo o que acontece ao nosso redor. Assim, Papai do Céu abençoa. Avante, moçada da Escola de Campeões. Já estamos no final do texto. Pensamentos tornam ações. Pensamentos tornam-se ações. Ações tornam-se hábitos. Hábitos tornam-se caráter. Caráter são raízes profundas que consolidam uma árvore frutífera. O caráter de uma pessoa torna-se o seu destino. Moisés foi um homem que soube mostrar adequadamente a Deus o seu caráter, levando a ele sempre os seus temores, as suas hesitações e obedecendo sempre a Deus, criando uma atmosfera de liderança sem igual na história da humanidade. Moisés mostrou que a força de vontade aliada à fé em Deus pode transpor situações até então impossíveis, levando pessoas comuns à condição de grandes líderes. Que maravilha! Avancemos, Escola de Campeões. Esse texto de reforço foi um texto do portal Brasil Escola, tópico Meu Artigo, O Chamado de Moisés. Que nós aprendamos a estruturar a nossa jornada socioeducativa com as lições mais preciosas derivadas da história de Moisés do Nilo. Sejamos humildes como Moisés. Sejamos submissos como Moisés. Tenhamos temor a Deus como Moisés. Tenhamos a fé de Moisés. Amém. Papai do Céu concederá sabedoria para que nós estruturemos a melhor jornada socioeducativa possível. Que nós alcancemos a melhor inteligência e sabedoria para construir a melhor jornada socioeducativa possível. Jornada socioeducativa estruturada em paz, em humildade, em tolerância, em paciência e em amor. Esse é o desejo do coração de Deus. Paz. Cultura de paz. Amém. Que sejamos hóspedes de Deus. Viva a literatura, viva a cultura, viva a Escola de Campeões, viva a Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas, viva a Escola da Unire, o astro central em torno do qual todos os corpos socioeducativos da Unire orbitam. Todos os setores de trabalho da Unire prestam serviços a tudo o que acontece na Escola da Unire. A Escola da Unire é o espaço
espaço de liberdade de pensamentos por excelência. A Escola da Unire prestamos a nossa honra, a nossa homenagem, o nosso respeito e a nossa dedicação. Viva a Escola da Unire! Viva a Unire! Viva a socioeducação! Deus vos abençoe. Amém.